Sejam bem-vindos. Hoje vamos falar sobre 10 estratégias de Satanás contra nós. Mas, antes disso, deixe aqui seu like. Se inscreva no meu canal e ative o sininho, para você ser avisado pelo YouTube, assim que eu colocar o próximo vídeo. É importante lembrar que Satanás é um adversário real, mas que Jesus já venceu o poder do pecado e da morte, através de sua morte e ressurreição. 1 João 4.4. Número 1. A mentira. Jesus disse que Satanás é o pai da mentira, João 8.44. Ele usa mentiras para nos enganar e nos afastar da verdade. Satanás mentiu para Eva, dizendo que ela não morreria se comesse da árvore proibida, mas que, pelo contrário, seus olhos seriam abertos e ela se tornaria como Deus, conhecendo o bem e o mal. Gênesis 3.4 e 5. Infelizmente, Eva acreditou na mentira de Satanás e comeu do fruto proibido, levando ao pecado original e à queda da humanidade. Número 2. A tentação. Satanás tentou Jesus no deserto, Mateus 4.1 ao 11. Ele usa tentações para nos fazer cair em pecado e nos afastar de Deus. Satanás tentou Jesus oferecendo-lhe comida, poder e glória terrena, em troca de adoração, Mateus 4.1 ao 11. No entanto, Jesus resistiu a todas as tentações de Satanás, citando a palavra de Deus e permanecendo fiel à vontade de seu Pai Celestial. É importante lembrar que Satanás ainda usa tentações para nos fazer cair em pecado, mas podemos resistir a elas, seguindo o exemplo de Jesus e nos apoiando na palavra de Deus. Número 3. A dúvida. Satanás questionou a Deus no jardim do Éden, Gênesis 3.1 ao 5. Ele usa dúvidas para nos fazer questionar a bondade e a autoridade de Deus. Satanás perguntou a Eva: foi realmente Deus quem disse, não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Gênesis 3.1. Ao fazer essa pergunta, Satanás estava semeando a dúvida na mente de Eva sobre a palavra de Deus e sua autoridade. Infelizmente, Eva cedeu à dúvida e comeu do fruto proibido, levando à queda da humanidade. Da mesma forma, Satanás ainda usa a dúvida para nos fazer questionar a autoridade e a bondade de Deus, mas podemos resistir à dúvida, nos apoiando na palavra de Deus e confiando em seu caráter amoroso e sábio. Número 4. O orgulho. Satanás foi expulso do céu por causa de seu orgulho, Isaías 14.12 ao 15. Ele usa o orgulho para nos fazer pensar que somos melhores do que os outros e nos afastar da humildade. Um exemplo de como Satanás usa o orgulho para nos afastar da humildade é o próprio exemplo de Satanás. Ele foi expulso do céu por causa de seu orgulho, quando tentou se exaltar acima de Deus, dizendo: subirei aos céus, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Isaías 14.13. Satanás usou seu orgulho para se colocar acima de Deus e isso resultou em sua queda. Da mesma forma, Satanás usa o orgulho para nos fazer pensar que somos melhores do que os outros e nos afastar da humildade. É importante lembrar que a humildade é uma virtude cristã fundamental, e devemos sempre nos esforçar para ser humildes e reconhecer que tudo o que temos vem de Deus. Número 5. O medo. Satanás usa o medo para nos fazer sentir inseguros e duvidar da proteção de Deus, 1 Pedro 5.8 e 9. Um exemplo disso é quando ele ronda como um leão, procurando alguém para devorar, 1 Pedro 5.8 e 9. Ao nos ameaçar e nos encher de medo, Satanás tenta nos fazer questionar a fidelidade e o poder de Deus em nos proteger. É importante lembrar que Deus é maior do que qualquer ameaça ou medo que Satanás possa usar contra nós, e podemos confiar em sua proteção e cuidado. Podemos resistir ao medo, nos apoiando na palavra de Deus e confiando em sua promessa de estar conosco em todas as circunstâncias. Salmo 23.4. Número 6. A culpa. Satanás usa a culpa para nos fazer sentir envergonhados e distantes de Deus, Romanos 8.1.
Um exemplo disso é quando ele nos lembra dos nossos pecados e falhas, tentando nos fazer acreditar que somos indignos do amor e da graça de Deus. No entanto, a verdade é que, em Cristo, somos libertados da culpa e da condenação do pecado. Como Romanos 8.1 nos diz, portanto, agora não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quando nos arrependemos de nossos pecados e confiamos em Jesus como nosso Salvador, somos perdoados e justificados diante de Deus. Satanás tentará usar a culpa para nos separar de Deus, mas podemos resistir a ele, nos apoiando na verdade da palavra de Deus e confiando em sua graça e misericórdia. Número 7. A comparação. Satanás usa a comparação para nos fazer sentir inadequados e insuficientes, 2 Coríntios 10.12. Ele nos faz olhar para os outros e sentir inveja de suas realizações, bens materiais ou até mesmo aparência física. Essa comparação nos leva a sentir que não somos bons o suficiente e nos afasta da verdade sobre nossa identidade em Cristo. Como 2 Coríntios 10.12 nos diz, porque não nos atrevemos a classificar ou nos comparar com alguns que se elogiam a si mesmos. Mas quando eles medem a si mesmos pela própria medida e se comparam consigo mesmos, estão sem entendimento. É importante lembrar que Deus nos fez únicos e especiais, com nossos próprios dons e talentos. Não precisamos nos comparar com os outros, pois nossa identidade e valor não vêm de nossa aparência ou realizações, mas de nossa posição em Cristo. Podemos resistir à tentação da comparação, reconhecendo nossa identidade em Cristo e valorizando as bênçãos que Deus nos deu. Número 8. A incredulidade. Satanás usa a incredulidade para nos fazer duvidar da palavra de Deus e nos afastar da fé, Hebreus 3.12 e 13. Ele nos faz questionar a confiabilidade da Bíblia e nos leva a duvidar da verdade das promessas de Deus. Essa incredulidade pode nos levar a afastar-nos da oração, da leitura da palavra de Deus e da comunhão com outros crentes. Como Hebreus 3.12 e 13 nos diz, cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e descrente, que se afaste do Deus vivo. Mas encorajem uns aos outros dias após dia, enquanto ainda se chama hoje, para que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. É importante resistir à incredulidade, mantendo a fé na verdade da palavra de Deus e buscando a comunhão com outros crentes. Podemos fortalecer nossa fé por meio da oração, estudo da Bíblia e comunhão com outros crentes que compartilham nossa fé. Quando resistimos à incredulidade, somos fortalecidos na fé e capazes de experimentar a plenitude da vida em Cristo. Número 9. Distração. Satanás usa a distração para nos desviar do propósito de Deus e nos afastar de sua vontade, Lucas 10.38 ao 42. Ele nos faz perder o foco em Deus e em sua palavra, e nos distrai com as coisas do mundo, como nossos compromissos, hobbies, entre outros. Essa distração pode nos levar a negligenciar nossa relação com Deus e a nos afastar de nossa missão de servir a Ele. Como em Lucas 10.38 ao 42, onde Marta se distraiu com as tarefas e preocupações diárias, enquanto sua irmã Maria escolheu se sentar aos pés de Jesus e ouvir sua palavra. É importante resistir à distração, priorizando o nosso relacionamento com Deus e buscando discernimento em suas vontades. Podemos evitar a distração por meio da disciplina e do equilíbrio em nossas vidas, reservando tempo para a oração, estudo da Bíblia e comunhão com outros crentes. Quando resistimos à distração, podemos permanecer fiéis ao propósito de Deus para nossas vidas e experimentar sua paz e alegria em nossas vidas. Número 10. O desânimo. Satanás usa o desânimo para nos fazer desistir de seguir a Deus e nos afastar da esperança, 2 Coríntios 4.8 e 9. Ele nos faz questionar a bondade e o poder de Deus em momentos de dificuldade e sofrimento, levando-nos a desanimar e desistir. Como em 2 Coríntios 4.8 e 9, onde Paulo fala sobre os momentos difíceis que enfrentou, mas que mesmo assim não perdeu a esperança em Deus. É importante resistir ao desânimo, buscando força em Deus por meio da oração,
da leitura da Bíblia e da comunhão com outros crentes. Quando confiamos em Deus e em sua providência, podemos superar o desânimo e permanecer fiéis a Ele, mesmo em meio às lutas e adversidades. Além disso, podemos ser encorajados e fortalecidos pela fé dos outros crentes, que nos ajudam a manter nossos olhos fixos em Deus e em sua esperança. Quando resistimos ao desânimo, podemos experimentar a alegria e a paz que vem de estar em comunhão com Deus e cumprir o propósito que Ele tem para nossas vidas. Irmãos, é importante lembrar que Satanás é um adversário real, mas que Jesus já venceu o poder do pecado e da morte, através de sua morte e ressurreição. 1 João 4.4. Ao nos apegarmos à verdade da palavra de Deus, e nos submetermos a Ele, podemos resistir às estratégias de Satanás, e permanecer firmes na fé. Espero que essa mensagem tenha sido útil para vocês. Não desistam, mantenham a fé, e sigam em frente. Digite: eu creio nesta palavra. Que nosso bom Deus abençoe poderosamente sua vida e de sua família. Para Ele seja toda glória e gratidão. Amém. Inscreva-se.